Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Vamos traduzir o que Jesus quer dizer com isso. Segui-lo, ou seja, negar-se a si mesmo, significa abrir mão da minha vontade própria, do meu projeto pessoal, e querer o que Deus quer para mim. Por isso, no final deste evangelho, ele diz: quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Em outras palavras, eu perco a vida eterna se eu abraçar o meu projeto de vida separado de Deus, se eu me aferrar àquilo que eu quero, àquilo que eu acho. Nós podemos, sim, ter um projeto de vida. Porém, esse projeto de vida tem que ser montado na presença de Deus, inspirado por Deus. O que normalmente nós fazemos? Nós pensamos naquilo que queremos, decidimos as coisas da nossa cabeça, sem oração, sem discernimento, sem retiro, sem nada, e apresentamos para Deus assinar, e ai dele se não assinar. Quando na realidade nós temos que perguntar a Deus o que Ele tem para nós. Assim vive um católico. E vejam que Jesus conclui o Evangelho dizendo: quem perder a sua vida por causa de mim, ganhá-la. Que é exatamente isso. Eu querer abraçar o projeto que Deus tem para mim. E vejam, eu sempre falo aqui nas homilias da oração desta Santa Católica, Madre Maravilhas de Jesus. Está lá no nosso guia devocional. Eu recomendo que entrem no site www.parocacbmdf.com.br e procurem esse guia, porque ali eu selecionei orações belíssimas, orações profundas, dentre elas a de Madre Maravilhas, que diz o quê? Para Deus: Senhor, eu quero o que Tu quiseres, onde o quiseres, quando quiseres, como quiseres, enquanto quiseres, se o quiseres e porque o queres. Então eu quero o que Deus quiser, onde Ele quiser, no tempo dEle, do jeito que Ele quiser. Se Ele quiser, eu quero; se Ele não quiser, eu não quero. Pelos motivos que Ele quer, eu quero. São os mesmos motivos meus. Que é essa máxima conformação à vontade de Deus. Por isso, nas nossas orações, vamos incluir essa que foi a oração de tantos santos da igreja: Senhor, me ajuda a querer o que Tu queres. Porque a nossa tendência é ficar com o que a gente quer, com o que a gente acha melhor, querer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Nós temos uma tendência aos apegos, e uma das fontes de sofrimento humano é exatamente essa, o apego. E aí eu pergunto: quem é que sabe o que é melhor para nós? Somos nós ou é Deus? Quem é onisciente? Aquele que tudo sabe? É você? Sou eu? Ou é Deus? Então, é uma questão de fé. Eu tenho que estar convencido de que Deus é onisciente, para poder me entregar nas mãos dEle. E vejam a natureza.
Eu gosto muito de olhar para a natureza para entender a vida. Como diz a Sagrada Escritura, tudo feito com peso e com medida, tudo encaixado, segundo um princípio da metafísica, que é o princípio da finalidade. Deus não faz nada sem propósito. E isso é o mais racional. Nós somos imagem e semelhança de Deus em 2 pontos: na liberdade e na racionalidade. Nós aqui não fazemos nada sem um fim em mente. Então, o inventor desse princípio, muito menos. Então, você veio ao mundo com uma missão que é só sua, é irrepetível, é única, é exclusiva. Todos nós temos uma razão para existir. E ninguém acaba sendo mais importante do que ninguém. Porque a importância da nossa existência somos nós que determinamos em função do maior ou menor segmento da vontade de Deus, do maior ou menor amor a Deus. Isso dá importância ao ser humano. Então, aquele que quer seguir a vontade de Deus e com amor, esse tem muito valor. Esse encontrou o sentido da sua vida. Então, Deus tem um encaixe perfeito para nós, apesar de sermos seres livres. Nós somos livres, sim, para escolher o que quisermos. Mas Deus espera que nós escolhamos aquilo que está conforme a sua vontade. Porque essa escolha é fruto de quê? De fé. Dessa confiança nesse Deus que tudo sabe e que é sumo em todas as suas virtudes, em todos os seus atributos. Aliás, todas as virtudes humanas têm a sua fonte em Deus, brotam de Deus. Então, nós olhamos para a natureza e vemos uma perfeição. E por isso podemos ter confiança nos desígnios de Deus. Que tudo que Ele faz muito bem feito. E eu quero aqui falar desse tema da cruz, porque quando ela acontece na vida da gente, alguns acabam caindo, se magoam com Deus, até se revoltam e perdem a fé. Nós temos um santo na igreja, beato, não sei se já foi canonizado, mas enfim, Inácio Azevedo, que junto com seus companheiros, morreram numa emboscada de um navio pirata protestante, que viu que eles estavam indo evangelizar, segundo o credo católico, e resolveram matá-los. E aí, de repente, a gente pensa, poxa, eles tinham todo um projeto de vida tão bonito, que foi atrapalhado pela morte. Parece que aí houve uma derrota, a gente fica um pouco sem entender, não é? Digo uma coisa para vocês. Não existe uma vida em que a cruz atrapalha, e sim uma vida na qual a cruz se manifesta. A cruz sempre vai se manifestar nas nossas vidas. E a cruz, para quem tem fé, jamais é derrota, porque depois dela vem a ressurreição. Em outras palavras, entendendo do ponto de vista teológico, essa questão desse martírio, esses homens vieram ao mundo para morrer. Bom, morrer, nós vamos morrer todos um dia. Deus concedeu a eles essa graça do martírio. O que é o martírio? É esse máximo testemunho de fé que eu dou.
quando eu chego a dar a minha vida por aquilo que eu acredito, eu dou o meu tudo por Deus. É bem verdade que Deus não quer o crime, às vezes a gente fica assim, entendeu? Mas então, Deus quis matar? Não é isso. Dado que nós somos livres e dado que há seres humanos que pecam, imagina a vida como um jogo. Deus vai organizar as peças, reorganizar, melhor dizendo, as peças do tabuleiro, quando o homem resolve ir para o caminho do crime, quando resolve fazer o mal, de maneira que o bem triunfe sobre o mal. Jamais o mal vai triunfar sobre o bem. Vejam que a nossa fé está muito estribada no testemunho dos primeiros cristãos, que foram martirizados, iam cantando para a boca dos leões. Por quê? Porque eles sabiam que a morte não era o fim da vida, porque eles sabiam que se não negassem Jesus, que era o que os romanos queriam, eles chegariam ao céu. Um mártir vai direto para o céu, não passa nem pelo purgatório. Isso é o quê? Isso é fé, isso é virtude. Estavam convencidos de que a vida eterna é muito melhor do que essa. Então, caríssimos, quando a gente coloca os óculos da fé, a gente consegue entender isso que para o mundo é um absurdo. Então, o que Deus concedeu a estes homens que foram martirizados? A graça da entrega. E é isso que nós devemos fazer em situações de cruz. Deus espera a nossa entrega por confiança nele, por sabermos que ele está no comando e sabe o que faz. Não é baixar os braços, entregar os pontos e cair num fatalismo. De jeito nenhum. Eu vou dar exemplo. Uma pessoa que recebe o diagnóstico de um câncer, não é assim que ela vai chegar e falar, paciência, Deus permitiu, né? Então eu vou morrer desse câncer aqui. Tem que aceitar. Não. Até porque essa atitude não é natural ao ser humano. Até porque Deus criou a medicina para quê? Para nos curar. Quando a cura é o melhor para nós, porque a cura pode não ser o melhor para nós. De repente eu morro agora novo, porque agora novo eu estou na fé. Deus que vê o futuro, pode estar enxergando isso, esse cabra viver mais tempo, ele vai para o sexto dos infernos. Lembra que o quinto dos infernos já está lotado, né? Então, é esse tipo de confiança que nós temos que ter. Então, nós vamos buscar em consciência o nosso máximo bem na vida e o máximo bem dos outros. E no caso deste exemplo, devemos buscar a cura por todos os meios que estiverem ao nosso alcance. Porém, se essa cura não acontecer e eu estiver caminhando para a morte, posso pedir um milagre, posso esperar um milagre, mas não devo me aferrar à vida. Não posso me revoltar por causa da doença. É aí que a gente vê a fé de cada um. Até porque as provações existem justamente para calibrar a nossa fé. É aí que a gente vai ver como está a fé, como é que está a esperança, a humildade, tantas coisas. Porque sempre as provas são uma oportunidade de ouro para nós desenvolvermos virtudes, e é tudo o que Deus quer. Inclusive, para que o bem triunfe. Mas nós somos livres e somos nós que escolhemos. Então, nos cabe sempre, num caso como esse, buscar a cura, pedir o milagre,
mas a aceitar qualquer que seja a decisão de Deus. Eu gosto de citar Jesus no Getsemani. Ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Humanamente, ele não queria aquilo que ele sabia que ia passar. Qual é o ser humano que quer ser chicoteado, cuspido, humilhado e assassinado? Ninguém. Mas ele, sabendo quem era o Pai, enquanto homem, que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele termina a oração como tem que terminar a nossa oração sempre. Peça o que quiser e termine como Jesus terminou a sua oração. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então isso é ter a fé no lugar. Entender que Deus é onipotente, pode mudar a minha situação a qualquer momento. Entender que é onisciente, que Ele me vê, que sabe o que está acontecendo comigo, sabe da minha angústia, da minha dor. Nada lhe escapa. E se Deus ainda não me curou, não é porque me abandonou, não é porque seja ruim, senão porque esta situação de doença ainda é o melhor para mim. E a morte pode ser o melhor para mim. Agora, se eu acho que a morte é o fim da vida, se eu não sei o que vem depois dessa vida, é morte. A possibilidade de morte vai me desesperar. Então, por isso, o nosso grande desafio na vida é o quê? Conhecer o Senhor. Nos conhecer. Onde? No manual de instruções do ser humano, mas quantas pessoas vivem na ignorância? São doutas nas coisas do mundo. Ignorantes, semi-analfabetas nas coisas de Deus. E aí não se espante quando vier o desespero, quando vier a revolta, porque esse buraco foi cavado por você mesmo. Somos nós os responsáveis. Então, meus irmãos, eu quero aqui tecer uma hipótese, para que possamos entender algo que muitas vezes não nos é explicado, não fica claro, mas que com os óculos da fé nós vamos entender. Primeiro, o que são esses óculos da fé? É quando nós, procurando entender a vida, procurando entender aquilo que nos acontece, vamos sempre salvaguardar a bondade de Deus, a justiça de Deus, a sua misericórdia, porque Deus é perfeito em todos os seus atributos. Eu sempre digo e repito nas minhas homilias, quem está enxergando o defeito em Deus, o problema está em você, não em Deus. Deus não tem defeitos, não pode ter defeitos. O conceito de Deus é de um ser perfeitíssimo. Se nós, que somos criaturas, buscamos a perfeição, queremos nos superar. Significa o quê? Que essas virtudes têm um gabarito, têm uma fonte. Na teologia nós participamos, ou seja, pegamos uma parte da bondade de Deus, da sua justiça, da sua misericórdia, do seu amor. Então, vejam o próprio Jesus. Ele nasceu para quê? Ele nasceu para morrer. Doido isso, né? Como assim nasceu para morrer? Inclusive, no evangelho de hoje, ele fala do que iria lhe acontecer. Em outro evangelho, Pedro fala, não, que isso não te aconteça. O que é que Jesus fala? Cala a boca, Satanás. Por quê? Porque Jesus queria cumprir o desígnio de Deus. Se ele não morresse, nós não seríamos redimidos. Esse era o plano de Deus, que Jesus morresse em nosso lugar. E aí a gente vem com os nossos critérios, Pedro, não, de jeito nenhum. Por quê? Nós achamos que a morte é o fim, que é um horror, que é um absurdo. Quando a gente não entende, a gente tem esse tipo de atitude. Então não é assim que a morte atrapalhou a carreira do brilhante profeta Jesus.
Nas nossas vidas nós devemos nos configurar a Jesus. E aí, na configuração a Cristo, a cruz é inevitável, ela vai estar lá. Não há ser humano sem cruzes. E elas podem ir se manifestando aos poucos, através de doenças, injustiças, perseguições, prejuízos. Essas coisas acontecem, mais uma vez, por causa do livre-arbítrio. Deus nunca vai ser a causa do mal, de uma perseguição, de uma injustiça, nada, jamais. Impossível. Mas, quando Ele resolve criar os anjos e os homens livres, Ele corre esse risco. Mas, veio com a solução, que é o quê? A meritocracia. Cada um aqui está livre para fazer o mal, mas vai colher o que semear. É isso. Assim, Deus mantém o seu plano perfeito. Então, algumas pessoas usam mal o livre-arbítrio. Quando se fecham para Deus, quando se fecham para a graça. Mas, sempre vai haver aquelas pessoas que serão tocadas pela graça, para a correção do mal, para que o mal, como eu disse, nunca triunfe sobre o bem. Então, vamos lá. Mais um exemplo. O mal vai triunfar, o bem vai triunfar sobre o mal, melhor dizendo, se eu tratar a pessoa que me tem inveja, que me persegue. Quantos não passam por essa situação no trabalho? Como a gente vai fazer o bem triunfar? Se eu tratar essa pessoa bem, se eu oferecer outra face, se eu perdoar 70 vezes 7 vezes, o que vai acontecer? Primeiro, se isso é uma decisão minha, eu estou na paz, eu estou me sentindo bem, isso não me abala, porque eu decidi. Eu estou edificando as outras pessoas, e estou dando para o invejoso, para o que me persegue, a possibilidade de ser tocado também. A graça de Deus vai estar para ele também, mas ele pode se abrir ou se fechar para a graça. Então, isso é o que Deus quer, sempre o bem. Então, imagina, numa situação dessa, se o invejoso se converte, duplo triunfo do bem. E assim nós vamos entender a questão do mal no mundo. E esse fundamento é muito melhor do que o do Espiritismo, que fala que tudo que a gente passa é porque pecou na encarnação passada. Ou seja, um Deus que não conhece misericórdia, só justiça o tempo inteiro. Então, fé é crer sem ver, é crer mesmo que eu não entenda, mas não de um modo cego, senão porque, ao longo da história humana, ao longo até da nossa própria história de vida, nós temos provas cabais da bondade de Deus, da sua ação justa, da sua compaixão, de que Ele quer só o nosso bem. E aí, vem aqui um desafio, pare para pensar. Qual seria a outra opção de atitude diante de um câncer, de quem está possivelmente caminhando para a morte? Só tem duas possibilidades, tá? Ou aceitar, ou não aceitar. Só. E aí eu pergunto, qual dessas duas atitudes vai lhe gerar paz? É claro que é a aceitação. Porque muitas vezes quem não aceita cai até numa revolta, vai ficar angustiado, vai sofrer, vai perder a paz. E aí, do ponto de vista biológico, a medicina prova que o nosso organismo vai ficar inundado de cortisol,
muitas vezes de adrenalina, noradrenalina, glutamato, dependendo daquilo que eu sinto. E isso é corrosivo para a saúde. Então, caríssimos, a melhor coisa para nós é a aceitação. Mas a nossa aceitação não é de um boi passivo. É uma aceitação racional, baseada no conhecimento que nós temos de quem é o nosso Deus. Isso é muito consolador. Pois bem, cada um vai ter cruzes na sua vida, como eu disse. E aqui vem o grande ensinamento. As cruzes existem para extrair as ervas daninhas das nossas almas, como, por exemplo, um apego. Às vezes eu sou uma pessoa apegada ao dinheiro e o dinheiro vai me levar para o inferno. E aí vem aquela grande perda financeira. E aí não só apego ao dinheiro, mas eu sou orgulhoso. Aí na perda financeira eu tenho a oportunidade de me desapegar, eu tenho a oportunidade de pedir favor, de ser humilde. Ou seja, de trabalhar o que me falta para chegar ao céu. Deus vai colocar cada um nas provas, ali onde tem que estar. Então cabe a nós, através da oração, através da intimidade com Deus, descobrir a resposta para a situação que nos toca viver. Hoje nós temos aqui na capelania 2 famílias que estão enlutadas. Então eu vou falar um pouco sobre luto. Luto está relacionado sempre a perdas. No caso de vocês, Júnior e Rosiane, perderam seus pais. Eu sei o que é isso. Dói muito. É difícil. Eu perdi já pai e mãe. A gente é chacoalhado. Enquanto a morte não chega dentro da casa da gente, a gente não sabe exatamente o que é isso. A gente começa a entender quando morre um amigo. Começa a pensar mais seriamente sobre a vida. Mas quando chega dentro de casa, é outra coisa. E eu vou dar uma passeada pela filosofia, pela psicologia e vou coroar com a teologia, que, aliás, já vem explicando desde o início dessa homilia a questão do sofrimento. Então, um filósofo que eu gosto, que é cristão, é Søren Kierkegaard, que viveu entre 1813 e 1855. Filósofo existencialista dinamarquês. Ele fala que a dor da perda é um confronto com a própria existência e a relação com o infinito. Para ele, o luto pode ser um momento de introspecção profunda, onde o indivíduo enfrenta a fragilidade da vida e busca sentido em Deus ou na transcendência. É aí que a gente começa a pensar seriamente. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Então ele sugere que o luto, embora doloroso, é uma oportunidade para o indivíduo se voltar para a fé e encontrar um propósito maior, superando o desespero através da aceitação da condição humana. Dale Carnegie, que é um pedagogo americano cristão, que escreveu uma obra muito boa, que eu recomendo para quem é ansioso, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, traz o famoso princípio, coopere com o inevitável, que nada mais é do que aceitação. Roberto Chiniachik, que é um psiquiatra, grande palestrante, escritor de livros no Brasil, também fala isso. Ai, se as pessoas soubessem e vivessem o significado da palavra aceitação, disse ele uma vez numa entrevista, nossos consultórios estariam vazios. Então, eu quero partilhar com vocês
o recado que a morte traz. Que ela traz sempre um recado. A pergunta que não quer calar é: como você está vivendo? Como anda a sua fé? O seu contato com Deus, a sua prática religiosa? São tantas coisas. Porque hoje é muito comum o elogio fúnebre. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje todo mundo acha que seus entes queridos estão morrendo e estão indo direto para o céu. Seria bom se fosse assim, mas não é verdade. Eu, como mestre da fé, tenho que alertar vocês. Todos nós precisamos saber. Existem duas realidades depois dessa vida. Uma que é a salvação eterna e outra que é a condenação eterna. Nós cristãos, todos, evangélicos, ortodoxos, católicos, precisamos ter fé em Deus e ter fé no diabo, ter fé no céu e ter fé no inferno. Porque a grande vitória do demônio, e isso é dado que sai nos exorcismos inclusive, é colocar nas pessoas que o inferno não existe. A gente corre o risco de se achar muito bom e que eu vou para o céu. Ora, se nesse mundo um concurso público tem o seu edital, tem os seus critérios, e só entra aqui no Corpo de Bombeiros, no TCU, sei lá onde, quem se enquadrar, por que o céu vai ser a casa da mãe Joana? Vai ser o oba-oba. Eu entro lá porque eu acho, não mato, eu não roubo, tá, beleza, são 2 mandamentos, faltam 8. Tem os 7 pecados capitais ainda, que são pecados. Então nós temos que nos enquadrar nos critérios de Deus. Para isso precisamos conhecer. E aí começa toda a jornada espiritual, que inclui oração, que inclui sacramentos. Se Jesus diz, para quem crê nele, sem mim nada podeis, como é que eu quero chegar no céu sem oração? Se Jesus diz que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem a vida em si, como é que eu vou achar que eu tenho a vida, se eu não comungo? Então, nessas horas, para quem é humilde, o grande recado é: como você está vivendo? E aí, se eu não estou vivendo de acordo com o que Deus espera, me toca me converter, vestir as sandálias da humildade, e entender que Deus está me dando um recado, porque está me dando a chance para ir para o céu, porque Ele me ama e Ele me quer lá. Agora, tudo vai depender da minha resposta. Simples assim. Vejam, Nossa Senhora em Fátima apareceu para 3 crianças. Minto, não foi nem em Fátima, foi em Garabandal. Ela apareceu a 4 crianças, 4 meninas. Uma delas, Contita, ficou tão impressionada com a beleza de Nossa Senhora, com tudo que ela viu, que ela pediu para ser levada para o céu. Sabe o que Nossa Senhora respondeu? Contita, não posso te levar para o céu porque as tuas mãos ainda estão vazias. Uma menina de 12 anos. E aí? Você vai ver maldade numa menina de 12 anos, naquela época, que as de 12 anos de hoje, não sei, mas naquela época, estou falando da década de 60. Tá? Então, nós temos que ter fé e obras. Jesus deixou toda uma receita. E ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, esse é o grande recado da morte. Nós temos um outro filósofo, Emmanuel Levinas. O luto para ele está ligado à responsabilidade pelo outro, mesmo após a sua morte. A perda de um ente querido é um evento que intensifica o sentido de alteridade, onde o sobrevivente carrega a memória e o legado do falecido. E aqui eu quero falar para vocês um elemento de consolo para mim. Porque a gente se vê tão impotente diante da morte, né? Por exemplo, eu falava para Deus: nossa, eu queria ter feito tanta coisa pelos meus pais, para demonstrar gratidão, e eu não vou poder, e eu não tive tempo. Na realidade, Deus chegou e falou assim: tempo você teve, algumas coisas você poderia ter feito. Vou dar um exemplo. A gente gostava muito de viajar, e aí meu sonho era fazer uma grande viagem com meus pais, para fora do Brasil, bancada por mim totalmente. E aí, quando eu estava dizendo para Deus: poxa, eu não pude fazer essa viagem, Deus olhou para mim e falou: pode. Se você fosse menos egoísta,
ao invés de passar 30 dias sozinho pelo mundo, você poderia ter ficado uma semana com seu pai e com a sua mãe. A lapada. Então a gente precisa aprender na vida. Só que Deus é tão bom. E quando a gente se une a Ele, e aí, olha, interessante, né? Aqui um outro aspecto, para mitigar as frustrações que às vezes a gente tem nessa hora. Quando minha mãe adoeceu, eu fiz tudo que podia, tudo que me diziam, olha, isso aqui vai gerar um milagre. Evangélicos, católicos, todo mundo. Eu ia tudo quanto é culto, fiz jejum, tudo. Passei 48 horas sem nem comer comida, só tomando água. E botei o Salmo 90 debaixo do travesseiro da minha mãe. Imagina a senhora em cima dela. Tudo que vocês imaginaram. E ficava recitando: pedi, recebereis, procurai, achareis, batei, abri-se-vos-á. Ressurreição de Lázaro. Ah, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, a minha era do tamanho de um caroço de manga, sei lá. E minha mãe morreu. E aí? Vou falar uma coisinha para vocês. E foi aí que eu entendi aquilo que eu falo nas homilias. Não é Deus que escreve certo por linhas tortas, somos nós que enxergamos torto as linhas certas de Deus. Todas essas orações, jejuns, tudo o que foi feito, redundou em algo muito mais importante do que a saúde física da minha mãe. A salvação da minha mãe veio por um padre que foi dar para ela a extrema unção. Nem eu, nem meu pai, nem meu irmão estávamos na caminhada de volta para a igreja. Foi a sogra do meu irmão, na época mãe da namorada, que levou um padre. E levou por causa dessas orações, por causa de tudo isso, porque quando a gente pede a Deus alguma coisa, o que quer que seja, a oração não volta sem resposta. Mas é Deus que vê o que é melhor e Ele dá o que é melhor. E só depois, muito tempo depois, eu fui enxergar isso. E louvado seja Deus que minha mãe morreu na graça. Prefiro ter perdido a minha mãe aos 52, na certeza de que ela se salvou, do que se ela morresse velhinha no pecado. Então, esses, meus irmãos, devem ser os nossos critérios. E aí, a partir de Levinas, e a partir daquele meu descontentamento por não ter podido, que isso no luto acontece tanto, poxa, eu poderia ter beijado mais o meu pai, minha mãe, eu poderia ter feito isso, aquilo, a gente se sente culpado, e cuidado, porque o diabo chega nessas horas, ele é o acusador, e é ele que vai ficar botando o dedo na sua cara para você se sentir mal. Tudo que ele quer é depressão, tudo que ele quer é o desespero, o sofrimento. Corte com esse tipo de diálogo, qualquer padrão de pensamento que coloca você para baixo, porque o nosso Deus nos quer para cima. Então aí, Deus me disse: honre os 2 sobrenomes que você tem, Macedo e Rebouças, é a melhor gratidão. Seja a melhor pessoa que você puder ser. E aí vejam, que conselho bom que esse filósofo nos dá. Os psicólogos, quando falam de luto, a gente vai ver, por exemplo, a famosa Elizabeth Kübler-Ross, é a que fala das fases de negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Em que pese ela está falando da condição humana, especialmente o homem pós-pecado original, ele passa por isso. Alguns em maior grau, alguns em menor grau, mas o interessante é que a fé pode nos blindar contra isso, essa raiva, a depressão, por causa da aceitação, a partir daquilo que nós cremos. Então, olha só como a fé ajuda. E ela, inclusive, diz: o luto é um processo não linear, onde as emoções variam e a aceitação é um objetivo, mas não uma garantia. E se eu disser para vocês que a aceitação, para quem tem verdadeira fé, é uma certeza, a gente aceita, a gente não se revolta,
porque a gente sabe quem é o nosso Deus. Então, caríssimos, a gente vai ver, por exemplo, que é importante, como ensina William Warden, outro psicólogo, nesse processo do luto, ajustar-se ao mundo sem esse ente querido. Então, a gente vai ver às vezes aquelas viúvas que até ficam chateadíssimas com Deus, porque não sabia assinar um cheque. Agora vai ter que se desinstalar, vai ter que correr atrás. Isso, muitas vezes, vai ser o pior dos mundos para algumas pessoas. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Essa pessoa, que pode ser seu pai, sua mãe, quem quer que seja, fazia tudo por você. A nossa tendência é essa. Então, aí a gente tem que agora se adaptar mais uma vez. É o sofrimento me dando a oportunidade de crescer, de trabalhar virtudes. E aí, quem vai atrás de fazer o dever de casa, se liberta, se cura. Nós devemos encontrar para essas pessoas que se foram um espaço, agora nas nossas memórias, nos inspirar a partir de tudo de bom que Deus nos deu a oportunidade de vivermos com elas, e entender que saudade não é uma coisa ruim. Infelizmente, a cultura na sociedade é negativa. Então, a gente é levado a achar que a saudade é uma coisa ruim. Não é não, a saudade é uma bênção. Sabem por quê? Só sente saudade quem amou, só sente saudade quem foi amado. A saudade é o amor que fica. Olha que maravilha. Então a gente precisa enxergar a vida por esse outro lado, pelo lado positivo. Cada um vai viver o luto de um jeito. Tem gente que vai ficar calada, tem gente que vai chorar. É muito importante a gente deixar as emoções fluírem. Deixa cada um viver o seu luto. Mas é nessas horas que a gente é convidado a se aproximar mais de Deus para as respostas às perguntas que vão vir. São inevitáveis nessa hora. E aí tome muito cuidado com uma dupla tentação do demônio. Qual é? A primeira eu já denunciei aqui. Achar que o meu ente está no céu. E aí, se ele está no céu, eu não vou rezar, não vou oferecer missa. Está no céu, é santo. Ou o contrário. Ih, a minha mãe, o meu pai não viveu direito, como mandava a fé, está no inferno. Eu pergunto, que certeza a gente vai ter? A gente só teria se passasse para o outro lado, para ver, está no céu, ou está no inferno. Sabem qual é a certeza que a gente tem? Que o nosso Deus é justo, não condena ninguém sem própria culpa, não salva ninguém sem próprio mérito. Que o nosso Deus é misericordioso. Então, vou contar uma história para vocês da vida de Santo Curadars, que é de grande consolo para as pessoas que são atormentadas com esse tipo de dúvida. E que é comum nessas horas. Santo Curadars, que é o padroeiro dos padres, tinha o dom de ler a alma das pessoas. A fila do confessionário dele dava volta na cidade. Ele converteu a cidade de Ars inteira. E um dia ele chega nessa fila, tinha uma mulher chorando muito, porque o marido tinha se suicidado. E aí ele chega, toca-lhe o braço e diz: minha filha, fique tranquila que seu marido se salvou. Aí ela, angustiada: mas como, padre? Ele se suicidou. A gente sabe que o suicida vai para o inferno. O último ato da vida dele foi um pecado grave contra o 5º mandamento. Aí ele disse: sim, ele fez isso. Mas você sempre rezou por ele, se sacrificou. E a mãe dele começou a falar. Fora os atos bons que a pessoa faz ao longo da vida. Mesmo aquele que estava lá afastado de Deus, nós não sabemos. Os critérios são de Deus. Quem julga é Ele, não somos nós. Então, muito cuidado para não assumir essas duas coisas, porque nessas duas situações eu não ofereço missas, eu não rezo pelos falecidos. E o que a igreja ensina? Melhor do que lágrimas, melhor do que flores, do que um mausoléu de granito, são missas, são orações, são jejuns, são esmolas. Porque a pessoa que morreu pode estar no purgatório, e ela só sai do purgatório
com orações, jejuns, esmolas, missas, indulgências. Então deixemos-nos consolar por essas certezas que nós temos de quem é o nosso Deus. Não nos deixemos picar por essas tentações do inimigo, que só nos quer mal, que só quer o nosso mal. Então, a fé e o tempo curam essa grande ferida da perda. Vamos aceitar esse recado da morte, analisar as nossas vidas, como estamos vivendo, e procurar nos enquadrarmos nos critérios de Deus, para que nós possamos ter essa certeza, essa segurança existencial, de que estamos caminhando para lá, e confiar os nossos entes queridos, a bondade e a misericórdia de Deus. Sempre lembremos-nos de pedir nas nossas orações: Senhor, me ajuda a querer o que Tu queres. Esse é o grande caminho que vai nos levar ao céu. E termino com uma história que nessas horas, de modo bastante lúdico, vai nos explicar coisas que às vezes nós não conseguimos entender. A história de um homem que foi fazer um passeio de barco e não avisou a ninguém, ele estava muito entediado. E aí, no meio do passeio, o barco foi a pique, naufragou. E morreu todo mundo que estava na embarcação, menos ele. E nesse momento, ele, agarrado a um pedaço de madeira do casco do barco, agradeceu a Deus. Senhor, obrigado. Aí ele conseguiu ir nadando até uma ilha ali próxima. Quando pisou em terra firme, de novo ele agradeceu. Senhor, obrigado. Louvado sejais. E ele viu que tinha vários pedaços da embarcação ali, flutuando, com os quais ele poderia construir um abrigo. A ilha era deserta. Viu um coqueiro ao longe, belíssimo, e pensou: é ali que eu vou fazer a minha barraquinha. Pegou os pedaços de madeira, foi para lá. Quando chegou, ele mal podia acreditar. Um pomar, frutas, verduras, tudo. Ele caiu de joelhos chorando: Senhor, Tu és um Pai providente, obrigado, quanto livramento. Bendito e louvado sejais. E aí, tomou uma decisão: vou passar a noite em vigília. Viu que tinha um monte no meio da ilha, queria estar mais próximo de Deus, resolveu ir para lá. Só que no meio do caminho, ele sentiu um cheiro esquisito. Olhou para trás, quando viu, estava tudo em chamas, coqueiro, pomar, tudo. O fogo estava chegando já nos pés dele. E aí, ele fez o que muitos de nós, nessas horas, faz. Puxou faca para Deus. Apontou o dedo acusador. Você não existe. Você é ruim. Você é um monstro. Eu que sou pai nunca ia fazer isso com um filho meu. Que sadismo é esse? Eu sempre fui bom. Olha o incenso virado para o lado errado. A gente se incensa. Apresenta o currículo para Deus. Eu sempre fui um bom marido, um bom pai. Sempre fui à igreja. E é assim que você me paga? E aí, de tanta revolta, começou a chorar, de tanto choro, adormeceu. E lá pelas tantas, acordou sobressaltado com um bombeiro do CBMDF, que o cutucava. Vamos, não temos tempo a perder. Ele: hã? Como assim? Quem é você? Bombeiro do Gavop, da paróquia do Padre Fernando. Ué, mas eu não avisei ninguém que ia fazer passeio de barco, e não tinha Motorola, rádio, celular, pistola sinalizadora, nada. Como é que vocês souberam da minha existência nessa ilha perdida? Aí o bombeiro respondeu: nós vimos o seu sinal de fumaça. Entenderam? Ou eu faço um desenho? Não é Deus que escreve certo por linhas tortas. Somos nós que enxergamos torto as linhas certas de Deus. E eu digo uma coisa para vocês. Não sei se eu seria padre se eu não tivesse passado pelos lutos que eu passei, porque foram eles que me fizeram refletir profundamente o sentido da vida e me fizeram me encontrar com aquilo que dá máximo sentido à minha vida. Eu não consigo me enxergar fora do sacerdócio. E aí
vem uma outra frase que a vida me ensinou. A vida e a fé. Com Deus, sempre o produto é melhor do que a encomenda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.